Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica e o tema de hoje é: Cristo é a perfeita imagem de Deus. O nosso texto base está na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esta é uma das declarações mais firmes a respeito da natureza divina de Cristo, dada a conhecer em toda a Bíblia Sagrada. Cristo não é um ser sozinho, insignificante ou sem sentido. Ele é igual a Deus. Ele é Deus, como a imagem do Deus invisível. Ele é a exata representação de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele vai nos dizer: eu e o Pai somos um. Ele é como o Pai. Ele reflete ao Pai. Jesus é Deus, igualmente ao Pai. Não somente reflete a Deus, mas é Ele quem revela Deus aos homens. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, nós lemos: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus veio revelar Deus ao homem. Jesus, sendo a imagem perfeita deste Deus, ele revela o Pai, revela a Deus a toda a humanidade. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, nós lemos: E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Felipe está perguntando a Cristo. Os discípulos estão fazendo um pedido ousado para Cristo, ao ponto de pedir que Jesus mostrasse o Pai para que eles crescem, né? Um pedido muito humilde. Felipe diz: pois tudo bem, mostra-nos o Pai, é o que basta. Mas Jesus responde: se você me vê, você vê o Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. Cristo foi e continua sendo a imagem do Deus vivo. Como primogênito de toda a criação, ele tem a prioridade e autoridade, tal como um príncipe na casa do rei. Ele veio do céu. Ele é o Senhor de tudo. Ele é completamente santo e tem autoridade para julgar o mundo. Portanto, é supremo sobre toda a criação, incluindo o mundo espiritual. Nós, ao igual aos crentes de Colosso, devemos acreditar na deidade de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus é Deus. A não ser que nossa fé cristã seja oca, mal dirigida e sem sentido. Esta é uma verdade central no cristianismo. É uma verdade que a gente não pode negar. É uma verdade que fundamenta o cristianismo, pois é baseado no Verbo encarnado, no Deus vivo que habitou em nós, no Deus vivo que tabernaculou conosco, Jesus Cristo. O poder e a imagem de Deus esteve conosco, habitou em nosso meio. Esta verdade é fundamental para a nossa fé. Devemos nos opor à ideia daqueles que dizem que Jesus é unicamente um profeta ou um grande professor. Há muitos, eles alegam que Cristo existiu, mas não foi Deus, não era o Filho de Deus. Meia verdade pode ser uma mentira completa. Negar a deidade de Cristo, negar sua divindade, é negar todo o cristianismo. Jesus não foi somente um profeta, ainda que ele tenha executado o ministério profético. Jesus não foi somente um professor, ainda que ele tenha sido um grande mestre. Muito mais do que isso, Jesus Cristo é a imagem de Deus. A igreja dos irmãos colossenses tinham várias ideias errôneas a respeito de Cristo, as quais Paulo diretamente refuta.
Eles acreditavam que a matéria é má. Portanto, diziam que Deus não pode ter vindo da terra como um ser humano verdadeiro. Paulo manifesta que Cristo é a imagem exata de Deus, é Deus mesmo, e mesmo assim morreu na cruz como um ser humano. Eles acreditavam que Deus não tinha criado o mundo, porque Ele não teria criado o mal. Paulo responde que Jesus Cristo, que também era Deus na carne, é o Criador tanto do céu como na terra. Eles diziam que Cristo não foi o único Filho de Deus, a não ser um dos muitos intermediários entre Deus e o povo. Paulo explica que Cristo existiu antes de tudo e é o primogênito dos que ressuscitaram. Eles rechaçavam ver em Cristo a fonte de salvação, insistindo em que a gente poderia achar a Deus por meio do conhecimento secreto e especial. Em contraste, Paulo afirma com sinceridade que uma pessoa pode ser salva só por meio de Cristo. Paulo continua lhes dando os argumentos para que voltem para Cristo. Quando anunciamos o Evangelho, também devemos manter nossa centralidade em Cristo. Querido ouvinte, não podemos esquecer, Cristo é o centro do Evangelho. E Paulo coloca os argumentos, o porquê que Cristo tem essa importância, o porquê Cristo é a centralidade da nossa fé. Cristo, a imagem do Deus vivo. No versículo 16, ele nos esclarece que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. No verso 17, ele vai dizer que Cristo é antes de todas as coisas. Preste atenção, o verbo no presente é, nos remete a entender na eternidade de Cristo, pois ele não foi criado, ele é antes de todas as coisas. Este faz um paralelo com o nome de Deus relatado a Moisés em Êxodo 3, o Eu Sou. Jesus Cristo também, igualmente o Pai, ele é eterno, lembrando que ele é a imagem de Deus. É por ele também, diz Paulo aqui no versículo 17, que todas as coisas subsistem. E para nós hoje, Paulo vai dizer no versículo 18, que este Cristo, este que é a imagem de Deus, ele é a cabeça do corpo da igreja. É a Cristo, a imagem do Deus vivo, que tudo existe e subsiste. Não há nada antes dele, pois por ele é que tudo foi criado. É ele que está sobre a sua igreja. É ele que dirige a igreja. E a vontade de Deus é que todos os seus filhos reflitam a imagem de Cristo, tal como Cristo reflete a imagem do Pai.